Com muita alegria em meu coração nessa manhã abençoada, que estamos aqui, né, nesse lugar abençoado. É uma honra estar aqui, essa manhã abençoada aqui em Portel, aqui na TV Amazon, né, nos dando esta honra, gratidão a Deus. Em primeiro lugar, Deus, em tudo seja honra, glória para Ele. E a gente está muito feliz por esta oportunidade de chegar aqui e ter essa recepção tão grande, né, que alegra o coração, a alma. E a gente fica feliz por isso, porque saber que só Deus é aquele que pode fazer na nossa vida tudo. E uma manhã como essa, dizer que o Senhor é dono de todas as coisas. Se olhamos e vimos a grandeza de Deus na nossa vida e poder compartilhar a minha alegria com meus amados irmãos que estão aqui, dirigente da congregação Rei Jesus, né? Aqui o diretor da UAD, né? É uma alegria muito grande estar no lado desses homens de Deus. E a gente só tem a que agradecer a Ele, porque sabemos que é só Ele que é dono de todas as coisas. E por isso a minha alegria é compartilhar com meus irmãos a grandeza de Deus, o poder do Senhor. Louvado seja Deus. E desde já, eu vou aqui trazer uma palavra que está aqui registrada no livro de Jó, do capítulo 2, o versículo 1, apenas 2 versículos, que diz assim a palavra do Senhor nessa manhã. E vendo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, e entre eles apresentou-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor, disse: de redor a terra. Passasse por lá, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma palavra de Deus. E observando dentro desse texto, o contexto, e vendo que olhamos e vemos um grande homem chamado Jó. Jó, ele tinha as suas qualidades. Jó, ele tinha a sua personalidade conhecida. E que a gente vai ver que o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu testemunho da vida de Jó. Que eu observo muito e vejo quanto Deus amava Jó, quanto Deus estava presente na área da vida de Jó, porque ele mesmo deu testemunho dele, dizendo: tu viu meu servo, tu viu ele lá, tu passou por lá, tu conheceu ele. O adversário da nossa vida, ele conhece cada um de nós, ele sabe a nossa trajetória, ele sabe a nossa estilo de vida, como nós se comporta, de que forma nós anda, como nós somos, até na situação financeira, ele conhece. Será? Conhece. Quando você olha no texto com bem clareza, o Senhor diz: tu viu? De onde tu vem? Por quê? Porque eu olho aqui, por exemplo, eu cheguei aqui, eu tenho por certo que alguém aqui não me conhecia, mas da onde tu é? Da onde tu é? Sou de Melgaço.
faço parte da Assembleia de Deus, do Ministério Melgaço, né? E a gente vem aqui entra dentro do Ministério da Assembleia de Deus em Portel. Mas alguém diz, olha, o irmão Sérgio é lá de Melgaço, conhecido. Então, o Senhor olhou no meio dos filhos de Deus, daquele povo que estava ali, daquela multidão, Genilson, naquele lugar, e ele contemplou alguém ali dentro. Será que ele já tinha conhecido? Já, ele sabia que ele estava lá, mas era vontade dele perguntar para ele e dizer para ele: de onde é que tu vem? Quem é tu? De onde é que tu vem? Aí eu vou entender ele dizendo assim: eu vim de redor terra, me andando, cheguei aqui. Tu conheceu o meu servo, tu viu lá? Eu vi, eu sei quem é ele, eu conheço ele, eu sei. Um homem, pois é, mas ele é um homem íntegro, sincero, reto, temente, foge do mal. Ele não tem, se ele vê o mal, ele foge lá, ele não gosta de se misturar com as coisas ruins, com a maldade, isso ele sai fora. É um homem reto, temente. O inimigo vai olhar e vai dizer também, tudo que ele tem, ou tudo que ele quer, tu dá. Agora permita que eu vá lá e destrua tudo que ele tem, toque nele, faça alguma coisa para ele, para ver se ele não vai murmurar contra ti, para ver se ele não vai falar contra ti. Há uma permissão, queridos irmãos, há uma permissão de Deus. Muitas vezes o nosso inimigo, ele não vai entrar na minha vida ou no meu dia a dia por acaso. Ele vai ter que pedir permissão diante de Deus para que ele possa fazer alguma coisa, para que ele possa ver que nós temos Deus na nossa vida, para ele possa conhecer. E foi essa situação. O Senhor vai dizer para Jó, o adversário, para Satanás, dizer: olha, vai lá, tá, ele está nas tuas mãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: tu pode fazer tudo com Jó, tu pode destruir tudo que é dele, mas não mexe com a alma dele. Tudo, o bem materiais, as coisas materiais, estava tudo entregue nas mãos do adversário. Mas aí eu entro, meus queridos irmãos, nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor, e saber que a minha alma, a minha vida, a nossa vida, ela está guardada debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda que o inimigo tente acabar com tudo que nós temos, destruir tudo que nós temos, mas se nós estiver fiel ao Senhor, aleluia, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar bênção, o Senhor vai fazer com nós, aleluia, conforme a nossa fé. Louvado seja Deus. Então Jó estava ali, Jó estava feliz, Jó tinha tudo, o que ele precisava ele tinha uma família, ele tinha os seus bens materiais, suas fazendas, os seus trabalhadores. Louvado seja Deus. Ele era um homem maior da região daquela época, não existia outro que nem ele, com seus bens. Tudo que ele tinha estava ali, pessoas trabalhando para ele. Mas nesta manhã eu vou dizer para você que está aí nos assistindo, você que entrou nesse link aí, nessa manhã, não sei como é que está a tua história de vida, talvez esteja virado de perna para cima, você esteja destruído, acabado e achando que não tem mais solução. A minha palavra nesta manhã para você que está enfrentando essa luta: olha para Cristo.
e vê ele com as suas mãos estendidas, dizendo: tu ainda é meu servo, tu ainda é minha serva. Aleluia. O que eu tenho para a tua vida são coisas maiores e maiores. Então Jó, ele tinha tudo isso. Jó, ele tinha tudo, essa capacidade. Mas um dia começou a destruição dentro que Jó tinha. E começou a destruição, acabar com tudo que Jó tinha. E quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vou ver que Jó tinha tudo, mas ele não tinha uma família estruturada na presença de Deus. Ele não tinha uma família que servisse a Deus. Que você vai olhar no mesmo texto, no mesmo capítulo, você vai ler lá embaixo, mas você vai ver que Jó não tinha uma família estruturada. Por que, presbítero, você fala isso? Porque o Senhor, Jó, ele preparava, diz a Bíblia, que ele levantava de madrugada e preparava os altares. Com cada altar, Genilson, com o nome dos seus filhos. E ali ele dobrava o joelho e apresentava seus filhos diante de Deus. E dizia: meu filho pode ter pecado, meu filho pode ter feito algo contra o Senhor, mas eu estou oferecendo aqui um sacrifício de adoração ao Senhor em prol da vida dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele tinha essa preocupação. Ele era um homem feliz na área financeira, mas na área espiritual, ele tinha um sofrimento na alma, na vida, que não podia ver seus filhos adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Era essa. Então, Jó, ele tinha essa preocupação de apresentar ali o seu altar diante do Senhor. E um belo dia ele estava ali. O seu trabalhador chegou para ele e disse: mestre, eu vim lhe trazer uma notícia. Eu estava cuidando da malhada de gado e de repente caiu algo sobre ele, um fogo ou uma saraivada. Caiu ali em cima, matou tudo. Só sobrou eu para te trazer a notícia. Insensivamente foi acontecendo com os gados, com as ovelhas, com tudo que ele tinha materialmente. Por fim, os filhos estavam num banquete, reunindo dentro de uma casa. A Bíblia vai dizer que um vento oriental veio e entrou dentro dos 4 cantos da casa e derrubou aquela casa, aquele local onde estavam os filhos de Jó. E morreu todos. Acabou com tudo que ele tinha ali. E ele voltou, chegou: mestre, eu vim lhe trazer a notícia. Seus filhos estavam num banquete, junto na casa dos seus irmãos, e um vento entrou, derrubou, matou todos. Eu vou ver, quando eu li esse texto, é o último versículo do capítulo. Louvado seja o nome do Senhor, que diz que Jó levantou, rasgou a sua veste, raspou a cabeça e se entrou num saco de cinza e se jogou, dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia.
Aí eu digo, irmão Genilson, que nós somos covardes. Por quê? Porque nós não sabemos agradecer aquilo que Deus faz por nós. Nós reclamamos de tudo. Nós não gostamos de nada muitas vezes. E achamos que Deus é o culpado de tudo que acontece na nossa vida. Eu imagine comigo nessa manhã. Imagine comigo nesta manhã. Jó, perdendo tudo que tinha, família, filho, tudo destruído. E ainda um coração jogado no pó, se jogou e disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ali Jó ficou prostrado diante do eterno e soberano Deus. Mas ele não abriu a sua boca para falar e dizer por que Deus está contra mim. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Não. Ele adorou o Senhor no meio da prova, Genilson. Ele adorou o Senhor no meio da guerra. Você está pronto para adorar o Senhor na guerra? Muito bom nós adorar a Deus quando tudo está bom. Muito bom nós cantar ao Senhor quando nós vimos nosso celeiro cheio. Quando nós vimos nossa família bem. Quando nós vimos tudo que nós temos esteja bem. Eu quero ver na prova. Na prova. Na guerra. Quando tudo se levantar contra a tua vida. Quando tudo se colocar no teu caminho. E você achar e dizer: não tenho por onde passar, eu tenho que passar aqui. Mas você saber que diante de tudo isso existe um Deus, que Ele pega nas tuas mãos e te conduz ao refrigério da alma. Foi o que o salmista Davi ele fala, dizendo: prepara-te uma mesa perante os meus inimigos, do meu adversário, dos meus inimigos. No deserto da vida, no deserto da alma. Imagine Jó, como ele estava, destruído por dentro. Mas não acaba aí. Pro finalzinho lá, seus amigos, os companheiros, aquele que aplaudia Jó, aquele que ia na casa de Jó, conversava com Jó. Mas chegou aquele dia, meus irmãos, que eles passaram a noite com Jó. Jó todo enferidado, Jó tudo destruído. Seu corpo não tinha onde mais colocar as chagas, os que estavam acontecendo com ele. Aí vem as palavras jogadas, meus amados irmãos, dizendo: não, Jó está aí porque ele está em pecado. Jó ter feito alguma coisa. O que é que tu tem feito, Jó? Para te estar fazendo isso? Tu fizesse alguma coisa, tu cometeu algum pecado e tu não quer confessar. Louvado seja Deus. E por fim de tudo isso, a sua própria mulher chega com ele: Jó, me admiro de ti, Jó. Tu está nessa tua condição. Tu está passando tudo por isso. Tu ainda conserva esse teu Deus ainda. Por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? Oh, glória. O homem, quando está debaixo das mãos de Deus e debaixo da promessa de Deus, ainda na prova, ele não murmura contra Deus. Jó disse: tu fala como uma louca mulher. Nem nisso ele pecou.
Nem nisso ele cometeu algum erro contra Deus. Não. Ele disse: quando nós estamos na bonança, nós adoramos. Quando tudo está bem, nós abonamos, nós cantamos, nós louvamos. E por que quando nós estamos na prova, nós não adoramos? Nós não aceitamos esse Deus. Nós não louvamos esse Deus. Nós não adoramos esse Deus. Por que quando nós estamos na prova, nós não fizemos isso? Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, sabendo de tudo que ele estava passando, mas ele tinha confiança no Deus da providência, no Deus que faz um milagre. Ei, nessa manhã, talvez você tenha perdido tudo, e achou que é o seu fim, e achou que não tem mais jeito para você. Ei, o Deus que nós servimos, Ele está te vendo nessa manhã. Ele está vendo a tua vida, Ele está vendo o teu processo, Ele está vendo tudo. E Ele vai chegar para você, para mudar a história da sua vida. Aleluia. Jó vai dizer: no pecado me fui concebido no ventre da minha mãe. Nu eu nasci, e nu voltarei para lá. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A minha palavra nesta manhã, aleluia, para você, talvez esteja passando esse mesmo processo, é dizer para você: não desista do teu sonho. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista daquilo que o Senhor te fez. Quem fez a promessa foi Ele. Foi o Senhor que fez a promessa. Foi o Senhor que te colocou no deserto. Foi o Senhor, aleluia. Tem a permissão de Deus nessa situação que tu está passando. Nesse processo que tu está passando. Ei, Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai fazer o melhor para que tu glorifique o nome do Senhor, para que tu exalte o nome dEle, para que tu testifique da promessa de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Eu digo para vocês nessa manhã, meus queridos amados irmãos, esse é um testemunho de vida para nós encerrar nessa manhã. 2025 foi um ano que a gente tivemos as eleições e trabalhamos com um candidato e o candidato perdeu a eleição. Isso é um testemunho de fé, que isso é uma promessa que eu fiz com Deus. Por onde passasse, eu testemunharia desse milagre. E eu trabalhava na prefeitura 8 anos. Foi descontratado, a gente era de contrato. Não tivemos o contrato, passamos. E aí começou a guerra. Alguém dizia para mim: e agora? Como é que tu vai viver? De que tu vai viver? Em 2011, eu cheguei em Melgaço. Não tinha casa para morar. Morava de aluguel, não tinha emprego. Arrumei um emprego. Trabalhei 6 anos. Com 6 anos construí a minha casa. Eu disse para ele: meu amigo, em 2011 eu cheguei sem casa, sem aonde colocar a minha rede. E hoje que eu tenho aonde colocar a minha rede, deitar com meu cabeça no travesseiro e dizer: esse aqui é Deus que me deu, esse aqui é meu. Aleluia. Glória a Deus. Imagine hoje, o Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus morto e nem adormecido. Ele vê,
Ele vê todas as coisas. Estava na construção do centro de evento da Assembleia de Deus em Melgaço. R$60 era diária. R$300 dava a semana. Para quem estava acostumado, final do mês, pegar os seus 2.000, 2.000 e poucos reais. Alguém, tu vai viver dessa vida? Vou viver disso. Pastor, mesmo fomos trabalhando toda semana. Queridos irmãos, não faltava, quando eu estava empregado, ganhando muito, faltava o pão, faltava o açúcar, faltava o café. Mas quando eu passei a trabalhar para o Senhor, naquela grande obra, não faltava todo dia o pão, o café na mesa dos meus filhos para ir para a escola. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande. Ele é bacana. Aleluia. Trabalhemos. E começou Deus a trabalhar na nossa vida. Deus trabalhar no nosso viver. Aleluia. Belo dia eu estou lá, num trabalho, terminando um trabalho, terminou o centro de evento, inaugurou, eu fui benção, e passamos a trabalhar ali com outro irmão. E tinha um trabalho meio pesado, terminemos ele. Eu disse, Deus, faz alguma coisa por mim. Saí meio-dia, 1h da tarde, meu celular toca, e diz, ei, vem aqui comigo na prefeitura. Eu disse, mas não, vem aqui. Eu fui lá. Cheguei lá e um irmão disse, de lá, disse, eu só para te assinar teu contrato aqui. 1 ano passou e nós voltamos para lá, para onde nós trabalhávamos. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão, aleluia, na fila da espera e não desiste. Sabe que o sonho de Deus é maior. Aleluia. E aí, queridos irmãos, que foi acontecer um milagre. E eu estou lá, eu entrei numa conta que eu tinha lá. Fui ver lá para verificar uma conta, estava lá valores determinado na minha conta. Fui receber aquele valor, e quando eu cheguei, a bênção tinha sido maior. Deus tinha multiplicado, Deus tinha feito coisas grandes. Então eu digo para você nessa manhã, acredita na mudança de Deus na tua vida. Acredita que o Senhor vai fazer um milagre acontecer. Portanto, nesta manhã, fique com essa palavra. Não desista. Vá em frente. O Senhor é contigo. O Senhor é com a tua vida. O Senhor é com, aleluia, no processo que você está passando, você não está só. O Senhor é com a tua vida. O Senhor é contigo. O Senhor é aquele que não desiste de você. Se Ele te chamou para uma grande obra, não desista, vá em frente, acredita, aleluia, porque quem fez a promessa não dorme, sempre está olhando para você, dizendo, meu filho, caminha, porque o melhor não é o começo, o melhor é o fim de toda a história. Foi o que aconteceu com Jó. Quando tudo pensou que tinha acabado, o Senhor devolve tudo para a vida de Jó. Família, gado, tudo que ele perdeu, o Senhor devolveu para Jó. Aleluia. Então, nessa manhã, que Deus possa abençoar cada um de nós. E convidar você à noite, lá na congregação Rei Jesus. Se você quiser ver o final dessa mensagem, vai lá na congregação Rei Jesus, à noite, a partir das 7h, bairro de Nazaré, na Cidade Nova. Nós vamos estar lá à noite, ministrando uma poderosa palavra para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe
Em nome de Jesus. Fazer uma oração nessa manhã, agradecendo a Deus. Querido e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de falar um pouco, Senhor, da tua palavra, falar do teu grande amor, falar, Senhor, que tu és o dono da vida. Eu te apresento, Senhor, os nossos ouvintes que estão do outro lado desta tela, que estão nos ouvindo nesta manhã. Pai, estende as tuas mãos e faz um milagre nessa família, nesse lar, nessa vida, Senhor. Meu Deus e meu Pai, este ambiente aqui, Senhor, que foi escolhido, meu Pai, para fazer a tua obra através dos canais de televisão. Jesus de Nazaré, usa esses homens, Senhor, nas transmissão, usa cada um deles, Senhor, na sua área, e faz, Senhor, um milagre pelo poder do teu nome. Deus eterno, se conosco, nos dá um dia abençoado. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, presbítero Rabelo, Deus abençoe de uma forma especial. Um forte abraço para todos os irmãos de Melgaço. Deus continue abençoando de uma forma especial. A nossa TV vai entrar em ar, né, daqui para a próxima semana. Vai ter algumas configurações aí nas antenas. Até então tem alguns canais aqui que não está pegando. Geralmente é mais na live ao vivo aí pelo YouTube, mas vai ser resolvido, graças a Deus, né? Já vai chegar as antenas e vai ser instalado, e possivelmente vai estar chegando também em Melgaço. E chegando em Melgaço, nossos irmãos lá vão estar juntamente conosco, né, presbítero? Já manda o nosso nome lá, a TV para lá, pode divulgar lá para os assembleianos, para a gente avançar na mensagem de Deus. Deus abençoe Gilberto, Deus abençoe o nosso irmão Junilson, nosso presbítero que pregou, nosso dirigente Valdeci, Deus abençoe de uma forma especial. À noite nós vamos estar o culto na congregação Rei Jesus. Deus abençoe a todos os patrocinadores, Loja Construtora Gama, Sol de Cia, Deus abençoe de... hoje vai ter culto aqui no Campus Branco, em frente ao Portel, daí com o nosso presbítero de congregação Ebenezer. Deus abençoe de uma forma especial. Semiadep, congregação Rosa Saron, e o Lindos Cabelos, cantor Nildo Nunes. Deus abençoe a todos vocês. Próximo sábado nós vamos estar nesse mesmo horário aqui, trazendo a palavra de Deus para você. Deus abençoe TV Amazon, canal 45, toda a equipe abençoada. Até a próxima, que Deus abençoe.